O senhor falou que dá muita proximidade entre Jorge Messias e o presidente Lula. De fato, existe. É a mesma proximidade que havia entre André Mendonça e Jair Bolsonaro. Eu queria saber o que o senhor acha dessa proximidade do governo anterior, que eu não me lembro do senhor ter criticado. Colocando na perspectiva, eu acredito, Miriam, que há uma diferença fulcral, fundamental, entre o Jorge Messias e o André Mendonça. O André, e eu sou testemunha disso, conheceu o presidente Bolsonaro no exercício da sua função como advogado-geral da União. O Messias é reconhecido como alguém que é um quadro do partido, apesar de não ser filiado. Quanto à questão da... A gente está recebendo agora o senador Rogério Marinho, líder da oposição, a quem eu já agradeço pelo convite, pela entrevista, e eu já jogo para Elisa para a gente começar a conversar. Muito bom dia. Oi, Camila, mais uma vez, bom dia para você, bom dia, líder, obrigada mais uma vez pela entrevista. Tem muito assunto, como a Camila falou, mas vou começar pelo quente de hoje. O projeto da dosimetria, a votação dos vetos. Queria saber a previsão do senhor. O senhor me disse agora há pouco que o governo está tentando derrubar a sessão, apresentando ali requisitos, argumentos regimentais. Queria saber sobre isso, se o senhor acha que eles vão conseguir. E um outro ponto, qual vai ser a estratégia para manter os trechos da lei antifacção? O que os senhores definiram como estratégia regimental para isso também? Bom dia, Elisa, Camila. Estamos já há uns 20 minutos aí discutindo questões regimentais, faz parte do processo, né? O governo aparentemente não tem os votos para manter os vetos, ou o veto, né? E tenta, através de artifícios regimentais, obstacular o início da sessão. Estamos nas breves comunicações, daqui a pouco vamos entrar na ordem do dia, e eu acredito que, a exemplo do que ocorreu por ocasião da votação da lei, né? Nós teremos aí uma ampla maioria. Claro que nós só saberemos do resultado após o término da sessão. Lei antifacção, já tem uma resposta? Olha, nós tivemos uma conversa com o presidente Davi no início da semana, colocando para ele que o veto que o presidente Lula colocou no projeto de lei sobrestou a lei, e nesse interim, nesse interstício, aconteceu a votação do projeto antifacção, que determinou uma progressão bem mais severa para crimes graves no país, principalmente aqueles ligados a facções criminosas. Então, a conversa que tivemos com o Davi foi que houvesse um fatiamento do veto. A questão da progressão fosse retirada, né, fosse colocada à parte, e a gente se ativesse apenas a 8 de janeiro, né, o que concerne 8 de janeiro. Aparentemente isso vai ocorrer, nós vamos aguardar o início da sessão da ordem do dia, onde ele deve fazer a declaração de que forma nós iremos votar os vetos. Quero aproveitar aqui, senador, perguntar duas coisas, muito rapidamente sobre dosimetria. Se o senhor se reuniu agora há pouco com o presidente Davi Alcolumbre, e já também emendar a pergunta sobre o que aconteceu ontem em relação a Jorge Messias, se já há um combinado com o Davi Alcolumbre de que somente o próximo presidente eleito é que vai ter a oportunidade de ter um nome analisado pelo Supremo. Bom dia. Bom, de fato, conversamos ontem, logo após o resultado, já havíamos aventado essa hipótese anteriormente. Nós estamos entrando no mês de maio, daqui a mais 2 meses nós teremos um recesso parlamentar, há todo um trâmite, há toda uma liturgia na apresentação de uma candidatura ao Supremo Tribunal Federal. É de bom tom, né, que nós tenhamos a possibilidade de aguardarmos a definição do processo eleitoral para que o próximo presidente da República, e nós saberemos disso brevemente, agora em outubro, né, tenha a legitimidade que lhe será outorgada pelas urnas para fazer essa indicação. Aparentemente há uma boa vontade do presidente do Senado, né, nós já formulamos esse pedido conversando com ele e com outros líderes. Vamos aproveitar inclusive agora, né, a sessão congressual para renovarmos esse pedido publicamente. É claro que isso é uma discricionalidade do presidente da República de fazer a indicação e do presidente da Casa de colocar em votação, mas eu acho que seria bastante ponderado, seria de bom tom, cairia bem, né, que nós aguardássemos o resultado das eleições agora de outubro. Senador, bom dia. Leilane aqui do Rio de Janeiro. O senhor diz que seria de bom tom, que cairia bem aguardar as eleições. Mas o presidente Lula, conversando com aliados, já disse que faz questão de manter essa indicação. Eu lhe pergunto, se ele optar pela indicação de uma mulher, o senhor acha que o Senado vai avaliar essa possibilidade? Leilane, bom dia. A discricionalidade, a condição de fazer a indicação é do presidente da República. Inclusive independente do gênero. Eu espero que, se ocorrer essa indicação, né, ele leve em consideração a questão do currículo, do notório saber e do distanciamento necessário, né, da questão política, para que nós tenhamos magistrados isentos, né, imparcialidade. A grande cobrança que se faz hoje é o Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, acredito que o Congresso, quando se debruça sobre o currículo de um indicado, deve levar sempre em consideração de que forma esse indicado vai se comportar
caso tenha a sua indicação homologada pelo plenário do Senado da República. As duas últimas indicações do presidente foram muito ruins, que hoje estão exercendo o mandato como ministro do Supremo Tribunal Federal. O primeiro foi o seu advogado particular, né? Então, nada contra o ministro Zanin, acho até que é um grande jurista, né? Mas o fato de ser um advogado particular do presidente, né, descaracteriza a necessária imparcialidade. O segundo foi alguém que tem no seu currículo uma militância política clara, e a maneira como ele tem se comportado no Supremo Tribunal Federal tem, na verdade, contribuído para esta situação de beligerância e de instabilidade de relação entre os poderes. Então, a minha preocupação maior, eu acho que da grande maioria do Senado da República, é o perfil. Como eu disse, a discricionalidade é do presidente, mas cabe também ao presidente do Senado marcar essa oitiva. Vamos aguardar. Senador Rafael Colombo, aqui de São Paulo, bom dia. Essa derrota de ontem do governo teve a intenção de senadores de passarem um recado também ao Supremo Tribunal Federal, de alguma insatisfação com o que o Supremo Tribunal Federal vem produzindo nos últimos anos, e pode indicar eventuais futuros movimentos do parlamento em direção ao Supremo Tribunal Federal? Eu me refiro notadamente aqui a uma discussão sobre pelo menos, dos inúmeros pedidos de impeachment que há contra ministros do Supremo. Bom, Colombo, primeiro é evidente que o grande derrotado ontem foi o governo do presidente Lula. Historicamente, fala-se de 132 anos de história sem que o indicado da presidência da República tenha tido insucesso nessa sabatina e na posterior homologação por parte do Congresso, do plenário do Senado da República. Então mostra fragilidade, falta de conexão não apenas com a sociedade, mas com a sua base, porque a oposição dispõe aqui no máximo de 32 parlamentares. Foram 42 votos no painel, mais dois senadores da oposição que deliberadamente não votaram e que contaram, né? São 44. Então isso mostrou que o governo não fez a leitura correta do parlamento, do Senado da República. Mas em relação à questão do Supremo Tribunal Federal especificamente, é evidente que nós não temos nada contra o STF, né? Todos nós queremos um Supremo, um judiciário respeitável, imparcial, né, que julgue com equidade. Agora, é um fato também que boa parte da sociedade brasileira e membros do parlamento estão incomodados com a invasão de prerrogativas, estão incomodados com o fato de ministros falarem a respeito de processos que eles vão julgar, estão incomodados com uma interferência nas prerrogativas do legislativo por parte de um judiciário que deveria ser imparcial e através de alguns dos seus membros, né, isso não tem acontecido. Então, o que eu espero é o que aconteceu aqui ontem, que foi histórico, sirva para que nós possamos fazer o rearranjo necessário e que cada um dos poderes da República cumpra o que a Constituição lhes outorgou, né, quer dizer, as suas prerrogativas. Cabe ao judiciário fazer o controle da Constituição, julgar as querelas que a sociedade tem, mas ser sobretudo inerte, não um judiciário ativo ou proativo ou que interfira na prerrogativa dos outros poderes. E cabe ao nosso legislativo fazer a sua parte, que é legislar. Senador, aqui é a Miriam Leitão, muito prazer em falar com o senhor, como sempre. Eu queria tive duas dúvidas ouvindo o que o senhor estava falando. Primeiro é isso, o senhor falou que dá muita proximidade entre Jorge Messias e o presidente Lula. De fato, existe. É a mesma proximidade que havia entre André Mendonça e Jair Bolsonaro. Eu queria saber o que o senhor acha dessa proximidade do governo anterior, que eu não me lembro do senhor ter criticado. Uma outra questão é, o senhor disse que o próximo presidente, a próxima pessoa eleita, vai ter legitimidade. O presidente Lula está no exercício do seu mandato, portanto, tem legitimidade. O senhor acha que ele não tem legitimidade para fazer uma nova proposta agora de nome, respeitando a prerrogativa do Senado, que rejeitou o nome que ele apresentou? Bom, colocando na perspectiva, eu acredito, Miriam, que há uma diferença fulcral, fundamental, entre o Jorge Messias e o André Mendonça. O André, e eu sou testemunha disso, conheceu o presidente Bolsonaro no exercício da sua função como advogado-geral da União. O Messias é alguém que tem um histórico e uma afinidade, uma convergência com o PT, pelo menos há mais de 10 anos. Então, é reconhecido como alguém que é um quadro do partido, apesar de não ser filiado. Né? As afinidades, as convergências, as similaridades, o fato de ter ocupado sempre postos relevantes em governos do Partido dos Trabalhadores é histórico, é diferente do
do André Mendonça. Quanto à questão da legitimidade, eu não retirei a legitimidade do presidente. Deixei claro que ele tem essa discricionalidade que lhes é dada pela Constituição brasileira. Como é dado pela Constituição e pelo regimento da Casa, o poder de pautar ou não essa nova indicação, se for o caso. O que eu estou ponderando aqui é que, diante do quadro que está estabelecido no país, né, e dado a exiguidade de tempo, seria razoável, né, seria de bom tom, foi a expressão que eu utilizei, que nós aguardássemos a definição do próximo presidente da República, que aí, legitimado, este sim, pelo voto popular, que vai acontecer daqui a pouco, né, nós teríamos uma condição de que esse próximo indicado tivesse uma condição melhor de ser acolhido aqui pelo Senado da República, mudado, evidentemente, os critérios, que não deveria ser de vassalagem ao governante de ocasião. Né, essa é a nossa preocupação. Senador Rogério Marinho, Valdo Cruz, bom tê-lo conosco. Senador, ontem à noite o senhor conversava comigo que o resultado da votação desta quarta-feira era que o governo Lula 3 no Congresso acabou, né? Mas há alguns projetos de interesse do governo que vão tramitar no Senado. Por exemplo, aquele que é um projeto de lei que vai passar pela Câmara e vai para o Senado, que permite usar a arrecadação extra de tributo com exportação de petróleo para reduzir tributos de gasolina para enfrentar essa crise do petróleo. Neste projeto, a oposição vai votar a favor ou contra? Olha, Valdo, a forma como esse governo está tratando a crise dos combustíveis é diferente do que nós fizemos quando estávamos no governo. Nós não fizemos aumento de impostos, nós não buscamos prender donos de postos de combustíveis ou de distribuidores de combustíveis, nós não estamos buscando fazer tabelamento de preços de frete de caminhões, né? Nós estabelecemos uma relação com o mercado e negociamos com o parlamento. De fato, o que ocorre agora é a visão que esse governo tem de como a economia tem que se comportar. Cada projeto tem que ser observado com responsabilidade em relação ao que ocorre no país. Nós vamos aguardar a tramitação do projeto e vamos ter uma posição a respeito do tema. O que nos incomoda nesse processo é que a maneira como o governo encara esta situação é uma maneira que, de forma atabalhoada, deixa, via de regra, um legado ruim para o futuro. Essa questão fiscal é uma prova disso. Não é por acaso que a população brasileira se desconectou, rejeita hoje o presidente Lula. Porque quem caiu no golpe da picanha, Valdo, sabe que, de fato, apesar de toda a propaganda governamental, quem vai ao supermercado fazer compras sabe que com mais dinheiro no bolso, ou com mais recursos no bolso, está comprando menos, está levando menos alimentos para casa, menos gêneros de primeira necessidade. E a reação se dá porque o governo não tem plano, não consegue entender como é que se trabalha de forma estruturada para resolver desafios que as intempéries da economia lhes apresentam pela frente. Senador, obrigada pela entrevista, um bom dia, bom trabalho. Ok, um abraço para vocês, obrigado pela oportunidade. Você tem um endividamento, isso está mexendo com o humor. O governo estava primeiro no modo negação. É importante dizer isso. Você tem uma política expansionista e você tem, por causa dessa política expansionista do governo, cada vez uma taxa de juros muito elevada. Agora caiu para 14,5%, mas é muito alta. 14,5% é um patamar absurdo. Então, se você está incentivando, o governo gasta, incentivando que as pessoas gastem, e ao mesmo tempo você está endividando o país, as pessoas também estão se endividando. Tudo está dentro desse contexto. E a taxa de juros lá em cima não tem conta que feche. Então, pode estar com emprego, pode estar com inflação controlada, né? A que preço é essa taxa de juros e ao endividamento das pessoas e do próprio país. Então, essa conta não fecha e a conta chegou. Então, não adianta dizer, está tudo bem na economia. Não está, porque as pessoas estão com essa sensação de não conseguir comprar. O que o Felipe Matoso estava falando, esse dado de 30% de endividamento das famílias, e isso é muito grave. Por quê? Porque mesmo que estejam com salário maior, estejam empregados, elas estão comprando menos. E as pessoas estão sentindo isso. Eu estava conversando, Colombo, esses dias fui abastecer posto, conversando com um frentista. Ele falou, olha, para você é parcelado ou à vista no cartão de crédito? Eu falei, não, à vista porque eu não consigo endividar, mas todo mundo aqui bota R$100, bota parcela de 6 vezes.
Então, olha como está a situação do país, das pessoas que estão realmente endividadas. É um exemplo prático. Né? E fora, a gente sabe, amigo que pede ajuda sempre para fechar a conta do mês, alguma pessoa próxima que pede uma ajuda, então a gente sabe que as pessoas estão endividadas. Então, o governo está, por causa dessa pressão eleitoral, porque isso já vem de muito tempo, mas por causa de uma pressão eleitoral, o Lula está cobrando da equipe econômica, e a equipe econômica está fechando esse pacote. Comentar, se quiser comentar ponto a ponto, é uma postagem um pouquinho longa, não tão longa, mas um pouquinho longa. O André Janones postou na rede social dele o seguinte: hoje é o último dia do trabalhador sob a vigência da escala 6x1 e o presidente Lula perde uma oportunidade histórica de convocar manifestações em todo o país, não em torno de si, como fez Bolsonaro quando estava na presidência, mas em torno de uma pauta, de uma causa que transcende esquerda e direita. O fim da escala 6x1 é uma das raríssimas bandeiras capazes de romper a polarização política e furar a bolha. Pela primeira vez, teríamos hoje pessoas de todos os espectros políticos unidos em uma mesma manifestação. Lula poderia, inclusive, se afastar da presidência até o fim do mês para percorrer o país, visitar todos os estados brasileiros e liderar uma campanha como jamais se viu na história, uma mobilização nacional pelo fim da escala. O desfecho seria apoteótico, um trabalhador ex-metalúrgico, o maior líder popular da história deste país, conduzindo a maior conquista dos trabalhadores desde a promulgação da CLT. Não seria um gesto eleitoreiro, muito menos oportunista, pois Lula, por sua origem, por sua trajetória, está definitivamente ligado ao trabalhismo no Brasil. Ainda assim, uma ação desse porte, carregada de simbolismo, poderia consolidar a vitória de outubro a ponto de transformar a eleição em mera formalidade para a continuidade por mais 4 anos do maior presidente da história deste país no governo. Infelizmente, nada disso está acontecendo. O que temos hoje é um 1º de maio apagado, sem força e muito aquém do que a data e o momento histórico mereciam. As chances estão passando uma por uma, a gente perdendo todas e repetindo que as pesquisas são falsas e que a eleição está batida, igual estava batida a indicação do Messias. Vai vendo, assina André Janones. Antes de passar para ti, Genuíno, eu queria dar rapidamente a minha opinião sobre isso aqui. Eu não vou discutir o conteúdo da postagem, porque eu quero muito ouvir a tua opinião sobre o conteúdo da postagem. Eu vou dizer sobre a postagem em si. Eu não acho que é legal colocar isso na rede social com o alcance que ele tem, e isso poderia ser discutido internamente. Essa é a minha posição a respeito. Passa a palavra para ti. Bem, eu vou ser franco. Em primeiro lugar, eu concordo com parte da mensagem do Janones quando disse que o presidente deveria chamar atos públicos contra a jornada 6x1. E o presidente Lula deveria estar presente nesses atos públicos. Isso ele está correto. Segunda coisa, que o fim da escala 6x1, da jornada 6x1, tinha que ser prioridade da comunicação central do governo. Aonde é que portanto, eu concordo com essa preliminar. Aonde eu discordo, para ser franco? Em primeiro lugar, esse negócio de que une esquerda e direita, eu já ouvi esse discurso, não está por aí. O que você tem é uma direita que está, inclusive, querendo compensação para votar o fim da jornada 6x1, uma espécie de bolsa patrão. Então, juntar gregos e troianos não é bem o caminho. Segunda observação, essa ideia do Lula se afastar da presidência da República fazer campanha, primeiro que é inadequado. O Lula pode fazer campanha política como chefe de Estado e chefe de governo sem se afastar da presidência da República. Não é necessário. Ele pode usar as comunicações legais, ele pode usar as presenças dele, ele pode fazer tudo isso sem se afastar da presidência da República. Aliás, a experiência do Petro na Colômbia e da Cláudia Sheinbaum no México mostra que você pode fazer disputa política no cargo de presidente da República. Até porque governar nessa crise é negociar e dialogar, negociar e polarizar, negociar e enfrentar. E a última questão, que eu também discordo, eu acho que nós temos o Lula está tendo uma grande oportunidade. Não dá para cravar que nós estamos perdendo essa oportunidade. Ele está exagerando, ele está precipitado. Eu acho que o Lula perdeu uma grande oportunidade de reformar as Forças Armadas com o golpe de 2023. O Lula perdeu uma grande oportunidade de não ter criado o Ministério da Segurança Pública em 23. Aliás, ele foi aconselhado pelo Flávio Dino, que foi para o Supremo depois de 1 ano.
O Flávio Dino, que eu conheço, é meu amigo, eu acho que o Flávio Dino foi um pouco ingrato com Lula quando não recebeu o Messias do seu gabinete. Por uma questão de disputa regional, aquele indicado para relatar, eu acho que ele foi ingrato. Ele não foi contra, ele não conspirou contra o Messias, como foi, tudo indica, as informações estão sendo divulgadas em relação a outros ministros. Mas houve uma ingratidão, porque o Flávio Dino sabe, mais do que ninguém, que ele cumpriu um papel importante no Ministério da Justiça, indicado pelo Lula. E ele ajudou o Lula a não indicar, a não criar o Ministério da Segurança Pública em janeiro de 23. E ele foi indicado para o Supremo pelo Lula. Então, a política também se faz com gratidão e com lealdade. Essa é a minha crítica. Estou sendo franco demais. Estou sendo muito franco para não deixar nada sem resposta. E, no meu modo de entender, tentar justificar o acordo que se foi feito, nós vamos ver, entre a dosimetria e a questão do Banco Master, que houve reuniões, conversas, nós vamos ver agora, porque o PT entrou com a ADIM, questionando o casuísmo do Alcolumbre em, vamos dizer assim, fatiar a votação do veto, isso é ilegal, e eu acho que nós vamos ver como é que essa questão vai ser resolvida monocraticamente pelo ministro que vai cair na mão dele, que trabalha com essa questão, que é o Alexandre de Moraes, e depois no plenário do Senado. Nós estamos vivendo uma situação, Viário, a própria crise rompe com as ambiguidades, diminui o muro. Todo mundo tem que mostrar suas credenciais e assumir sua posição. Alguns criticam o Lula pelo Lula não ter dado uma solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Primeiro que o ministro Supremo não precisa de solidariedade quando ele toma decisões corretas, como foi o Alexandre de Moraes no julgamento dos golpistas. Segundo, se houve um erro na relação com o Banco Master, era necessário que esse erro fosse apurado, só isso. Então, eu acho que as instituições, Viário, estão diante de uma congestão. O Congresso quer governar sem o ônus de governo. O Supremo quer judicializar a política e faz acordos políticos. Por exemplo, o Paulinho da Força Sindical falou, o relator da dosimetria, que o projeto da dosimetria foi do conhecimento de alguns ministros do Supremo. Como é que é isso? O ministro Supremo não pode ter acesso a um projeto antes dele ser votado, até porque, se houver qualquer recurso, cai na mão do Supremo. Essa confusão das instituições, a separação das instituições, isso gera crise institucional. E eu temo por uma crise institucional. Por isso que eu defendo aqui o seguinte caminho. Lula, deixe de fazer jandares, deixe de fazer conciliábulos, deixe de liberar emenda, cuide só da jornada, do fim da jornada 6x1 e priorize o debate nas ruas, nos pronunciamentos, nas plenárias, para a gente derrotar a extrema-direita que iniciou, olha bem, a extrema-direita fascista com o bolsonarismo e com a parte da direita do Centrão, iniciou a campanha para tentar derrotar o Lula em 2026. E é disso que se trata. Não vamos